Bem, tanto lá quanto cá, terrorismo como desculpa para a ditadura da NATO. Aqui e lá eles já usam, já é um documento velho, né? É uma velha ferramenta. Pode ir, Wellington. Desculpe, Rubem, eu estava com o... Assim, falhou, Sim. né? Eu estou falando que a NATO usa o terrorismo como desculpa para implementar ditaduras, que é uma velha prática deles. Eles já vêm de longe. E eles estão usando essa ferramenta por aqui também, pelo menos. Vamos comentar isso. Pois é, Rubem, esse uso como desculpa para a ditadura da NATO, que eu expus aqui da questão do World Trade Center, que introduziu no âmbito internacional, através de George W. Bush, e que virou uma moda que todo mundo queria dar sequência, né, porque ficou a opinião pública toda passiva em relação àquele posicionamento. Eu, quando sugeri esse como um dos temas da nossa conversa aqui, era para falar mais sobre o Brasil mesmo, porque aí eu vou entrar, e eu tenho medo que derrubem depois a live, né, porque com ditaduras nós não podemos ter o direito de expressão. O poder judiciário no Brasil é quem manda no país, e os políticos são apenas coadjuvantes. Então, em outras palavras, ainda que mais de 50% dos brasileiros, porque eu sei que tem muita gente do espectro que venceu as eleições, não acreditam no sistema eleitoral, essa justiça brasileira, mesmo assim, ela ainda ignora uma eleição, não aceita a política como uma via de decisões e de condução dos destinos do país, e o Brasil tem um sistema de justiça que é talvez o pioneiro no planeta, que assume todas as rédeas do país, no legislativo, no executivo, e no que seria justiça, eles abandonam a legislação, a Constituição, e cada juiz, especialmente do STF, interpreta as leis de acordo com as demandas daqueles que os corrompem. E, por isso, nós não temos no Brasil a segurança jurídica e política hoje necessárias para que possamos dizer que o Brasil é um país que tem as instituições funcionando normalmente. A eleição no Brasil, ela começa, Rubem, nas prévias partidárias. Ali começa 80% da peneira de quem estará autorizado a concorrer numa eleição no Brasil. Então já há ali a primeira triagem para que a política seja representada por ex-criminosos que estão nas mãos da justiça, pessoas notadamente incapazes da formulação de um pensamento retilíneo, com sujeito, verbo e predicado, por exemplo. Nós temos ali uma seleção de pseudo-famosos, que são celebridades fugazes e que em nada contribuem para a própria vida, imagine para uma vida em coletivo, né? Porque um político representa um coletivo. Então, na prévia do partido, já temos ali, com medo da perda da mamata partidária, que é o fundo partidário, os partidos já se curvam diante de uma justiça que não pratica a justiça do Brasil, e eles já fazem a primeira peneira para facilitar as consequências das urnas, não é? Depois temos o processo eleitoral, que a imprensa descarada brasileira ficou dizendo com os sabujos que estavam fora do poder, que uma comprovação impressa era para apresentar a traficantes o voto para quem tinha sido destinado, quando a urna que era exigida, e eu não sou bolsonarista, Rubem não é bolsonarista, e nós queremos ter essa comprovação impressa porque somos cidadãos, não é? Esse papel ninguém toca. É o caso da Venezuela, que a Fundação Jimmy Carter foi uma das observadoras das eleições venezuelanas e confirmou como um dos processos eleitorais mais bem realizados do planeta. Mesmo assim, os norte-americanos reconheceram, e agora vão deixar de reconhecer por causa da crise do petróleo, o Guaidó como presidente interino. Então, é importante fazer toda essa retrospectiva, Rubem, para falar que o uso da expressão terrorismo no Brasil, ela transforma o STF e o TSE numa nova Lava Jato. E as pessoas não estão se dando conta disso. E isso é muito perigoso, porque agora aqueles chorões que estavam sendo os grandes defensores da Constituição e estavam chocados com a prisão de Lula porque não existia crime. Eu lembro de todos os discursos, eu tenho todos aqueles livros que foram publicados sobre o tema. Todos eles agora ou estão calados, envergonhados, ou aplaudem essa invasão da justiça na política e esse desmando, essa terra sem lei que virou o Brasil. Então,
A expressão terrorismo, para você que ainda está achando que aquilo que aconteceu em Brasília foi terrorismo, não foi golpismo, foi baderna. Mas se você usa terrorismo, você acaba por se colocar numa condição de excepcionalidade em que aqueles que assumirem as rédeas irão definir se você tem direito a fazer isto ou aquilo. Então, a pretexto de combate ao terrorismo, nesse exato momento, as redes sociais estão todas investigadas. A sua vida, a sua troca de informações com uma pessoa pela qual você tem algum tipo de afeto, ela está sendo esse tipo de informação está sendo essa informação está sendo lida, perdão. E só para que você tenha uma ideia de como a sua privacidade deixou de existir. Isso por causa de um terrorismo que foi introduzido a pretexto de salvar você de um mal maior. Você está produzindo provas contra você mesmo. Então é para isso que serve essa expressão terrorismo no Brasil, para transformar o TSE e o STF numa nova Lava Jato. E eles vão tensionar essa briga de alienados dos dois lados o máximo possível, e depois entrar Alckmin ou outro qualquer como presidente, e o país vai seguir sem saber o rumo político a ser tomado, porque o político brasileiro foi escolhido já nas prévias partidárias para não ser nada, e o povo é apenas um detalhe. Então, é isso aí que eu tento falar, Rubem, sobre os riscos do tal do terrorismo no Brasil, da expressão terrorismo e terrorista, da adjetivação a determinadas pessoas, de atribuírem a ela o caráter de ser um terrorista. Porque hoje, esses que aplaudem isso, amanhã serão vítimas. Como ontem, os bolsonaristas riram da prisão de Lula, hoje eles choram aquilo que eles chamam de prisão e de campo de concentração e etc. Mas isso tudo é porque, no lugar do diálogo e da busca por um sentimento nacional e brasileiro, muitos defenderam e estão lá presos com bandeiras dos Estados Unidos e de Israel, né, países inimigos do Brasil. Israel é inimigo do povo cristão, né? E onde tem igreja católica forte, não pode ter judeu forte, onde tem judeu forte, não pode ter igreja católica forte, são incompatíveis, e o cristianismo e o povo de Israel não existe nenhuma relação. Então inventaram essas igrejas caça-níqueis para confundir os incautos e para destruir a unidade familiar, a célula familiar brasileira, que sempre foi o maior ponto de resistência às invasões estrangeiras. Então, é preciso que tenhamos a noção de que essa briga não vai levar você a lugar nenhum, só para o buraco. E esse precipício está cada vez mais próximo. É preciso parar de chamar um de comunista e o outro de burro, bolsonarista, sei lá, tanto adjetivo aí, e passar a buscar pontos de convergência. Porque 51 e 49, então o seu vizinho, o seu familiar, está no meio desse pacote de um lado ou de outro. Então, no lugar de brigar e enfraquecer, vamos tentar nos unir e observar que quem está mandando é que quem está sendo realmente favorecido com o caos que está sendo, aí sim, a palavra certa, caos, que está sendo introduzido no Brasil. Então, é nesse sentido que eu faço esse alerta, tá? É isso, Rubem. Esse é o primeiro programa do ano.